Olá, sexto ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Mallet. Bom, gente, nós vamos estudar o verbo, né? Nós estamos estudando as 10 classes gramaticais. Já estudamos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome. Já estudamos a preposição. Já estudamos o advérbio. Agora, estudamos também a interjeição, agora vamos estudar o verbo e, por fim, a conjunção, certo? Bom, verbo é um conteúdo bastante extenso, certo? Vocês vão ter de realmente se concentrar bastante, porque nós vamos trabalhar todos os tipos de verbo. Existem verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos. Os defectivos se subdividem em defectivo pessoal, impessoal, unipessoal. Existem os verbos abundantes, os verbos auxiliares, os verbos principais. Existem também os verbos nas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Existe o particípio regular e irregular. Tá? Existem também os estudos ligados aos tempos verbais, dos modos, por exemplo, pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito, presente, futuro do presente, do modo indicativo. Existe também o modo subjuntivo com o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Existe também o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal flexionado. Tá? Existem também as formas tanto afirmativas quanto negativas do imperativo, que é outro modo verbal, certo? Ou seja, é um estudo bastante extenso. Espero que vocês, então, assistam aula por aula para não se perder, certo? Para não se perderem. Então, vamos lá. Temos aqui, então, os nossos estudos sobre o verbo. Logicamente, nós vamos ver aqui uma contextualização para estudarmos o verbo. Mas para isso, gostaria que vocês pegassem os seus livros didáticos, módulo 4, capítulo 10, página 25, que é a página inicial do nosso estudo sobre o verbo. Refletindo e conceituando. Então, vamos lá. Temos aqui uma... Só um momento. Temos então aqui uma representação por meio então de quadrinhos, né? Nessa tirinha. E agora vamos ver então uma contextualização para o verbo. Marco. Aqui nós temos a rotina de Marco, tá? Só que aqui começa o dia específico em que, no caso, algumas coisas vão acontecer na vida de Marcos, né? Então aqui o despertador, né? O acordou, pipi, beleza? Então ele acordou, foi para o colégio, fez as travessuras dele, brincou, foi então tomar um sorvete, né? E então ele conversou com o colega dele, né? O dinossaurinho. Engraçado, foi um dia tão gostoso, mas parece que faltou alguma coisa. Bum! Oi, meu bem! Ah, era isso. Ou seja, ele tinha uma menina, há uma menina que gosta dele, né? E ela sempre tenta, né, por exemplo, agradá-lo, né, ou vai abraçá-lo, espera, ou acompanha, e aí vai. Beleza, então vamos agora estudar, né, a contextualização desta tirinha. Ao longo do dia, Marco praticou algumas ações. Descreva-as. Fácil, né, gente? Ele acordou, ele praticou algumas travessuras, brincou, ele tomou sorvete com o colega, não é? Conversou com o colega. Beleza? Então temos aqui, ó. Ele acordou, foi para a escola, brincou no balanço, tomou sorvete, conversou com o dinossaurinho. A B. O que faltou, segundo Marco, para que o dia dele fosse completo? Justifique. Bom, o que faltou foi o quê? A menininha, né, que gostava dele. Faltou com essa situação dela o abordar, né, dessa forma tão impactante, né? Então faltou essa garotinha, não é? E porque dá para nós entendermos que ela faz parte da rotina dele. Olha aqui, ele escorregando, né, no escorregador, né? E ela o esperando lá no final, com os coraçõezinhos. Beleza.
Na 2, no penúltimo quadrinho há uma onomatopeia, isto é, uma palavra que reproduz um determinado som ou ruído. Que onomatopeia é essa? Que som ela representa? Bom, a onomatopeia, gente, é esta palavra aqui, ó. Ela representa um som de algo que não é nomeado, né? Bow, né? Ou seja, representa o fato do corpo da pessoa cair no chão, né? Então, deixe-me colocar a resposta aqui para vocês. Está aqui, né? A palavra bow, que representa o barulho, né, de quando o personagem bateu no chão por causa da queda. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Durante o dia, Marco praticou diversas ações, como acordar, brincar, balançar, etc., né? As palavras que expressam ações recebem o nome de verbos. Além de ação, os verbos podem representar, então, outras situações importantes, tá? Mas, calma, vamos conversar um pouquinho. Olha só. As palavras, né, elas se juntam com outras que têm, né, suas mesmas características. Por exemplo, palavras que servem para nomear seres, ações, sentimentos, elas se juntam em uma classe, a classe dos substantivos. Algumas palavras que têm a mesma função, a função de caracterizar seres, elas se juntam também formando uma classe, a classe dos adjetivos. E o verbo são palavras, então, que têm a mesma função, que se juntam para também formarem uma classe, a classe dos verbos, né? Como eu falei no início, verbos. E elas, no caso, essas palavras têm a função de expressar ações. Só que não são somente ações, tá? Que são expressas pelos verbos. Também fenômenos meteorológicos, tá? Opa, só um momento. Tá aqui então, fenômenos meteorológicos, além de estado e condição. Fenômeno meteorológico. Choveu muito em Manaus. O fenômeno meteorológico é por exemplo, acontecimento, né? E ocorre de uma forma, vamos dizer, repetida, ocorre de uma forma em que não é uma pessoa que está praticando aquilo ali, certo? Então é por isso que você não vai dizer que são ações que pessoas praticam, ou animais, por exemplo, não é? Ou seres que você, por exemplo, acaba personificando, seres que são inanimados, ou seja, que não têm vida, né? Não estão animados, ou seja, não têm vida, mas que em algum tipo de história, né, em que a linguagem é figurada, então, ou seja, uma ficção, por exemplo, em que você vai então dar vida a esses, né, agora seres, né, ou a estes objetos, coisas e assim por diante, como uma cadeira e aí vai, né? Agora, estado ou condição. Valéria estava doente, olha o estado em que ela no caso, encontrava. Só que ela ficou, olha a condição em que ela ficou, feliz com as visitas que recebeu. Beleza? Então, verbos expressam ações, fenômeno meteorológico, estado e condição. Certo? Vamos então para outra página, a página 26. Aí temos aí, conjugação verbal. Beleza. Temos aqui, releia um trecho da crônica Onde Já Se Viu. Temos aqui, você não prefere algum dinheiro? Perguntei. Não, dona, olha só, disse o garoto, mais animado, olhando-me. Agora bem nos olhos, eu queria um livro, me compra um livro? Então beleza, então ele respondeu, não dona, não é? Disse o garoto. Como os verbos em destaque aparecem no dicionário? Na língua portuguesa, os verbos pertencem a 3 conjugações. Essa conjugação que é diferente daquela em que você vai, por exemplo, conjugar em primeira, segunda e terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceira pessoas
do plural, tá? É a conjugação a que pertence o verbo, ou seja, a terminação do verbo, conforme o que nós vamos estudar. Tem muitos outros estudos que eu ainda nem sequer mencionei naquele monte de verbos ou de situações ligadas ao verbo, né, que então existem, né? Por exemplo, a vogal temática, certo? Nós vamos ver isso aqui. Se o livro não então explicar, eu vou usar um arquivo que eu tenho para que nós possamos aprender esse conteúdo. Beleza, então como os verbos em destaque aparecem no dicionário? Olha, na língua portuguesa os verbos pertencem a 3 conjugações e é por meio da forma infinitiva que identificamos cada uma delas. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Na verdade são os verbos que possuem a vogal temática A, certo? É uma explicação um pouquinho diferente dessa daqui. Segunda, aliás, vamos dar uns exemplos aqui, né? Perguntar, comprar, amar, falar, e aí vai, ou seja, os verbos, vocês têm que saber disso, os verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em ar, aqueles que têm a vogal temática A. Nós vamos estudar a vogal temática. Então, nós temos os verbos perguntar, comprar e amar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. Eu também falo assim sempre os verbos terminados em er, mas a explicação correta é, no caso, os verbos que possuem a vogal temática E, tá? Temos, por exemplo, dizer, querer, e ainda tem o or, que é, no caso, por. É o único verbo. Não existe, né, verbo que tenha a terminação or, a não ser o verbo por e os seus derivados, tá? Por quê? Porque, na verdade, o verbo por, temos aqui, ó, ele é da segunda conjugação, vem do antigo verbo poer. Os verbos terminados em or, como o verbo por e aqueles que dele se derivam, compor, dispor, supor, propor, dentre outros, né, pertencem à segunda conjugação, pois é a forma antiga de por, né, a forma antiga de por era poer, que com o passar do tempo perdeu a vogal e se tornou por, certo? Aí temos aqui, terceira conjugação. Verbos terminados em ir, ou com a vogal temática I. Preferir, sorrir, insistir, partir. Certo? Cuidado que eu posso perguntar, por exemplo, um exercício numa prova a respeito do verbo por. Beleza, vamos continuando aqui. Nós aprendemos o verbo. O verbo ele é representado por uma só palavra. Uma palavra que representa uma ação, um fenômeno meteorológico ou estado ou condição. Agora, quando você tem duas palavras que expressam ação, estado, condição ou fenômeno meteorológico, o nome, então, desta, vamos colocar assim, classe de palavra, não vai ser mais verbo, vai ser locução verbal. Você tem, por exemplo, o substantivo e tem locução substantiva. Você tem o adjetivo, locução adjetivo, o adverbial e a locução adverbial. O pronome e a locução pronominal, a preposição e a locução prepositiva. Certo? E agora também o verbo e a locução verbal. Vamos estudá-la. 1. Cada frase a seguir contém 2 verbos. Substitua-os por um único verbo sem alterar o sentido da frase. Semana que vem, irei ler 2 livros de poemas. Tá? Então, eu irei ler, eu posso dizer assim, semana que vem lerei 2 livros de poemas. Sempre você pega o último verbo aqui e o adequa ao tempo verbal expresso pelo verbo que vem antes. Tá? Então você sempre usa o tempo verbal do verbo que vem antes, mas você usa o último verbo. Beleza, vamos ver como é que isso fica então. Tá aí, lerei. Vamos ter de tocar um CD de músicas clássicas na apresentação da peça teatral. Então, teremos de tocar. Eu fui comprar a passagem ontem. Eu, no caso, comprei a passagem ontem. Naquele momento, todos estavam
comprando os ingressos para a final do campeonato. Então, naquele momento, todos compraram, tá? Os ingressos para a final do campeonato. Então, vamos colocar aqui, né? Ou compravam, na verdade, né? Porque aqui estavam. Está no pretérito imperfeito. Compraram seria o pretérito perfeito. Beleza. A expressão formada por mais de um verbo recebe o nome de locução verbal. Já aprendemos isso, né? Nela, a ideia principal é apresentada pelo último verbo. Agora vamos dar os nomes aos burros, não é? O último verbo recebe o nome de verbo principal. Então, quando você vai substituir a locução verbal por um só verbo, você vai usar o verbo principal, o último verbo aqui, ó. Você vai usá-lo para substituir. Todos compravam, tá? Agora imagine se fosse assim, naquele tempo todos estavam os ingressos para a final do campeonato. Não tem sentido. Então o verbo principal é este, é o último da locução verbal e é aquele em que o sentido da locução é expresso por ele, tá? Ele vem acompanhado pelo verbo auxiliar, que não tem sentido próprio. Ele não tem sentido. Quando você retira da frase, por exemplo, você transforma a locução em um verbo só, você vai ver que ele não tem sentido algum. Mas os verbos auxiliares, eles têm uma função de identificar, no caso, dar à locução verbal, a conjugação do verbo. Como assim? Dizer qual é o tempo e o modo a que, no caso, a locução pertence. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Certo? Hoje nós vamos ficar aqui, neste conteúdo. Na próxima aula a gente continua. Não vou deixar exercícios hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar exercícios sim. Vocês vão identificar verbos em frases, beleza? Vou enviar esses exercícios para vocês. E na próxima aula, no início, nós vamos corrigir e depois vamos continuar o conteúdo, tá bom? Então, gente, tchau, tchau e até a próxima aula.